Olá pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre a mídia, o chamado quarto poder, a influência que os veículos de comunicação exercem sobre a sociedade e a realidade aqui no estado. Vamos entender o trabalho feito pela Associação Paraibana de Imprensa, que completou 80 anos desde a fundação. Nossa convidada é a presidente da API, a jornalista Marcela Citoni. O Câmara Aberta começa agora. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Marcela, também muito obrigado pela presença aqui hoje, seja bem-vinda. Obrigada, Laia. Eu que agradeço o convite de estar aqui para falar de uma coisa que eu sempre considero muito importante, que é uma escolha que eu fiz, né, que é a minha profissão, e a escolha que fizeram que é me elegendo presidente da API. Que momento vive hoje a API, Marcela, depois desses 80 anos? A API, não só a API, como outras entidades como a OAB, a gente vive um momento de desarticulação dos movimentos sociais, né? É muito ruim isso, porque através das entidades de classe que nós nos organizamos, reivindicamos nossos direitos, lutamos por nossas conquistas, mas há uma certa apatia. E isso a gente tem lutado. Eu me afastei, passei 2 anos afastada, pedi licença porque eu assumi uma assessoria, eu não achava ético conciliar as duas coisas e voltei agora para terminar meu mandato e eu espero continuar lutando. O papel da API é esse, é estar discutindo não só as questões específicas da imprensa, mas da sociedade, porque a informação é um direito humano. Não é um direito só de jornalistas, não é um direito individual, é um direito coletivo. E isso está na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, no artigo 9º, que a informação é um direito humano e dele dependem outros direitos. Então, é isso que a gente tenta fazer na API, lutar por todos esses direitos da sociedade, que a gente tenha uma informação de qualidade, que o cidadão tenha acesso à informação, porque a informação é poder, né? A gente vai ver isso desde o início da história do mundo, quando a Bíblia conta que Adão e Eva viviam no paraíso e Jesus disse que eles não, através daquela parábola, que eles não comessem, não mexessem na árvore do conhecimento, porque a partir dali eles teriam conhecimento, teriam poder e poderiam querer lutar com o poder de Deus, querer se assemelhar a Deus. Então, a informação é poder e, por conta disso, a gente tem que ter muita responsabilidade com ela. Falando nesse poder, presidente, o quanto a senhora acha que a mídia tem capacidade de influenciar a sociedade positivamente ou negativamente, e qual seria o papel, de fato, da mídia? Olha, o papel da mídia eu não diria que é de educar, né? Porque esse papel eu acho que é dos pais e da escola. Mas a gente também tem uma parcela muito grande na formação de opinião pública, né? E como formadores de opinião pública, é essa a influência que nós temos. E por conta de sermos formadores de opinião pública, contadores de histórias, que nós temos que zelar pela boa informação. De que forma nós vamos influir, conscientemente influenciar o cidadão a ele fazer suas escolhas de forma consciente. Isso você tem que fazer o quê? Apresentar uma informação de forma plural, né? Para que eles possam fazer suas escolhas através de várias
de várias opções do contraditório. É por isso que a gente luta pela liberdade de expressão, porque é através da liberdade de expressão que o cidadão ele pode ter, com essa múltipla escolha de informação, fazer a sua própria análise. Essa liberdade de expressão que foi conquistada e ainda é conquistada a duras penas, né? A gente tem casos de mortes de jornalistas mundo afora. A gente vive lutando pela liberdade de expressão, mas isso ainda é uma coisa que está muito longe. O jornalista, para tê-la, ele precisa estar assim, num ambiente seguro. E não é isso que nós vivemos. O Brasil hoje, dados de 2013, tanto daquela ONG Repórteres Sem Fronteiras, como da própria Unesco, o Brasil, em 2013, era o país da América Latina onde mais aconteceu morte de jornalistas. Ele era campeão de morte de jornalistas na América Latina em 2013. Em 2014, esses dados assim caíram um pouco, mas ainda não foi o suficiente. E segundo dados da Unesco também, a gente tomando essa violência contra jornalistas no mundo inteiro, em cada 10 assassinatos, apenas 9 são apenas um é apurado. O resto fica tudo impune. Então, como é que você vai exercer uma profissão? Quer dizer, exercer a profissão de jornalista hoje virou uma profissão de risco, né? Porque a violência ela não se dá só de forma assim através do assassinato, ela dá através da intimidação, ela dá através da ação judicial para poder barrar, para você se conter e não ir à frente com aquelas informações. É uma forma também a ação judicial é uma forma de, como é que eu digo a palavra? De controlar você, controlar o profissional, né? Intimidar mesmo. Tem o sequestro, tem o que mais? Tem a agressão física, tudo isso nós somos vítimas. A gente viu naquele movimento de 2013, quando o Brasil teve aquele movimento, né? Começou de ir para as ruas, que o gigante acordou por alguns dias. Por alguns dias e depois dormiu. Então, a gente teve muita violência contra jornalistas, cinegrafistas. Mortes, inclusive. Morte, inclusive, né, daquele cinegrafista que foi atingido por um rojão. E, infelizmente, 1/3 dessa violência, ela foi patrocinada pelos policiais, pela força policial. Ora, se a gente está ali na rua, apenas para registrar um movimento que a sociedade, né, deliberadamente e democraticamente resolveu participar, a gente foi para ali, eu digo a gente porque eu represento uma categoria, e nós fomos para lá para registrar, mostrar para a sociedade o que estava acontecendo nas ruas. E você é vítima de violência por estar exercendo uma função, né, tão importante. Porque se não fossem os jornalistas, você não tinha notícia do que estava acontecendo no mundo. Isso é nas zonas de conflito, como o Iraque, né, nos países árabes. A gente vê jornalistas sendo decapitados ao vivo pelos países islâmicos. Simplesmente por estarem ali registrando e exercendo sua função. Exatamente. Porque quando você está numa rádio, quando você está numa televisão, emitindo uma opinião, você tem que ter o direito de fazê-la, né? De expor o que você... E dando direito também ao contraditório. Então, qual seria o lógico? Você vai, um governante, você dá um dado, e aquele dados ele é negativo, ele repercute de forma negativa para um governo, qual seria o bom senso, né? O que é que a gente chamaria de bom senso, de responsabilidade do governante? Ele apresentaria a sua versão, mostraria se aquele fato realmente procede, se não era aquilo que o jornalista estava apresentando. E a gente convivia muito bem com esse contraditório. É assim que devia acontecer democraticamente, numa sociedade democrática, mas não.
Aí vem todas as formas de intimidações, né? Porque você ser elogiado é muito bom. Mas você ser criticado, você tem que ter um espírito democrático para receber as críticas, né? E ver até onde elas têm fundamento e onde elas precisam ser retrucadas. Dentro dessa liberdade de expressão, presidente, a gente sabe que a mídia recebe influência direta de grandes empresários, de governos, que acabam moldando também ela. Como que a senhora faz uma análise da situação do Brasil como um todo, que eu sei que a senhora acompanha, dessa talvez censura velada que existe em alguns veículos de comunicação? Hoje a gente vive um momento muito tenso no Brasil, né? Com todas essas denúncias de corrupção e o cidadão comum, ele está assim entre um fogo cruzado. As forças de esquerda, eles chamam a mídia tradicional, a mídia golpista, né? Essa mídia que está denunciando, que está, na visão dele, deturpando, dessas forças de esquerda, deturpando todos os fatos para derrubar um governo, para descredenciar um governo. Então, eles chamam essa mídia de golpista, né? E o cidadão comum fica sem saber o que é que está acontecendo. A gente, claro que ninguém é inocente de saber que há interesse por trás de todos os grupos. Dos grupos políticos com seus interesses a resguardar, a defender, e a mídia também com seus interesses, alguns grupos econômicos, porque a mídia do Brasil ela é controlada por uns 10 grupos, né, familiares inclusive, e aí eles têm seus interesses. Mas olha, a mídia, ela boa ou ruim, ela tem que existir. Sabe, eu sou contra qualquer tipo de censura à mídia. Eu acho que qualquer por mais, em última análise, ela não deve ser censurada, ou golpista, ou de esquerda, ela deve existir. Agora, tem que ter um controle da informação. Mas esse controle também a gente tem essa discussão em pauta, né, sobre o controle. No Congresso Nacional, inclusive. No Congresso, né? na conferência de comunicação que houve o controle social da mídia, isso está em pauta. Mas a gente fica sempre num momento desse em que o país explode em denúncias, né, de que forma se seria interessante e de que forma esse controle aconteceria. Eu quero explorar mais esse assunto no segundo bloco, mas para a gente encerrar esse bloco, a senhora aconselharia um filho da senhora a cursar jornalismo e a encarar essa profissão? Eu aconselharia, desde que fosse a vontade dele, mas se fosse a minha, ele não faria jornalismo. Por essa situação toda que vive a profissão no país? Por essas e por outras, porque eu tenho muita dificuldade, quem faz jornalismo sério, tem muita dificuldade de exercer a profissão, sabe? Eu falo isso para eles veem minha luta em casa, como as injustiças, porque você, de um lado, você tem uma crítica, no meu caso, que eu sou presidente da API, quando você não atende a alguns interesses, você tem uma crítica, quando você contraria interesse de governo, você recebe também, por outro lado, algumas formas de descredenciar seu trabalho, desqualificar você como profissional. E isso é difícil, né? Não sei se essa visão é muito particular, porque eu sou presidente da API e tenho que enfrentar essas questões no dia a dia. Mas eu sei que não é fácil você exercer uma profissão, você se propondo a ser honesto, você se propondo a fazer uma coisa de qualidade. A gente continua conversando no segundo bloco, fazer um intervalo, mas é bem rápido. Fica por aí que a gente volta já já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal,
Vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo a presidente da Associação Paraibana de Imprensa, a jornalista Marcela Citônio. Em pauta, o papel da mídia no nosso país e a situação vivida hoje pelo chamado Quarto Poder. Presidente, a gente falou um pouco no primeiro bloco, né, de determinados grupos dominarem a mídia do país, né, e há uma influência direta sobre o que está sendo pautado e veiculado ali. Nos Estados Unidos, por exemplo, os veículos de comunicação, numa eleição presidencial, eles demonstram mais abertamente, estamos apoiando o candidato X ou Y. A senhora vê se isso funcionaria aqui no Brasil, já que fica uma coisa meio velada, mas no fundo todo mundo sabe o que aqueles veículos querem? A diferença aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil é que nos Estados Unidos eles assumem uma campanha de determinado candidato. Inclusive, isso assumem abertamente e oficialmente, mas eles dão espaço para os outros candidatos. Eles não viram panfleto de um candidato ou de um partido. A diferença é essa. E aqui, vamos para a Paraíba, acontece isso, né? A gente não tem um contraditório. Ou um veículo apoia completamente um candidato, eu acho que tem melhorado um pouco nessa última campanha, mas assim, ou ele assume um candidato ou ele detesta o outro, né? Deixa de lado o outro. Então, isso não é o correto, porque você tem que apresentar os dois lados para que o eleitor avalie, a partir desse conteúdo que é exposto, e ele possa tirar suas próprias conclusões e fazer suas escolhas, né? Mas isso tem acontecido, não só aqui na Paraíba, mas no Brasil tem acontecido isso. A senhora acha que a comunicação perde e a própria população, portanto, perde com essa ligação direta demais de profissionais a grupos políticos e trabalhando voltado para aqueles interesses? Perde porque isso não é o que determina
não é o que nós aprendemos, e inclusive nos conceitos acadêmicos, quem fez jornalismo sabe disso, que você tem que apresentar o contraditório, que você tem que ouvir os dois lados. Isso é o que a gente aprende quando a gente está fazendo o curso, né, na universidade. E como é que você vai... Como é que isso pode ser salutar você só vendo um lado, esse engajamento político de jornalistas? Né? Eu, como cidadão, cada um tem o direito de se engajar, de votar naquele candidato que ele tem mais uma identidade ideológica ou de amizade mesmo. Né? Mas, assim, o que não pode acontecer é esse engajamento político, profissional, do jornalista numa campanha. Falando em fazer faculdade, há anos se arrasta no Congresso Nacional também a questão da obrigatoriedade do diploma. Qual a visão e a opinião da senhora sobre a necessidade desse diploma para exercer a profissão? Eu sou a favor da exigência do diploma, porque eu acho que essa discussão ela já devia ser, inclusive, anacrônica, né? Hoje, quem é que não tem um diploma? Para qualquer profissão, você precisa ter um diploma. Se você vai fazer direito, você tem um diploma. Se você vai fazer administração, você tem um diploma. E por que não jornalista? Dizem, não, porque jornalista é uma profissão muito técnica, que você aprende no dia a dia, nas redações. Eu concordo com você, mas através da universidade, né, do meio acadêmico, que você vai ter acesso a alguns conceitos, inclusive humanísticos, sobre a sua formação, que ele vai ajudar. Eu acho que ele ajuda melhor na formação do profissional. Ele traz alguns questionamentos que, se você tiver no dia a dia, hoje com essa loucura que é a informação online, né? Você não vai ter nem tempo de parar para fazer determinados questionamentos. E a universidade ajuda isso, a você repensar, a você pensar, né, aquela profissão que você vai exercer. Eu sou a favor do diploma, acho que é hoje que alguns veículos de comunicação, eles não só exigem mais o diploma, mas como que você saiba, no mínimo, 2 línguas, né? Possivelmente melhoraria mestrado, também a qualidade do mercado. Sim, com certeza, com certeza. O que a gente viu, o que resultou no fim da exigência do diploma, a gente viu a precarização da profissão, né, da informação. Gente que nunca foi nem jornalista, nem nada, e de repente pega um microfone, vai para uma redação e sai falando a altas barbaridades. Eu costumo dizer, olha, que não é uma universidade que vai formar o seu caráter, não é uma ideologia que vai formar o seu caráter, porque se fosse assim, todo o militante de esquerda, ele essencialmente era uma pessoa de índole boa, ele era uma pessoa honesta, e todo de direita seria um sacana, né, como dizem na palavra mais chula. Mas, assim, não é uma ideologia, não é uma universidade que vai formar seu caráter, mas ele ajuda na formação do seu conhecimento. Presidente, baseado em tudo isso que a gente vem conversando até agora, eu queria que a senhora me dissesse o seu conceito de imparcialidade. A gente escuta tanto essa palavra no jornalismo, as TVs usam, jornalismo imparcial é aqui, enfim. Mas a gente vem entendendo nessa conversa os interesses que estão por trás de cada veículo de comunicação, de cada jornalista. Como é que a senhora conceitua imparcialidade? Particularmente, eu não acredito em imparcialidade na informação, sabe? Eu acho que o que a gente tem que tratar é a informação de forma ética. Agora, a imparcialidade, ela não existe, porque a partir do momento que você emite uma opinião, seja ela qual for, essa sua opinião, ela já vem baseada em conceitos de vida que você tem, em um processo histórico, a construção da sua vida, da sua história como pessoa, e você fatalmente transfere isso para a sua profissão, né?
Se você foi uma pessoa criada num lar machista, que a violência fazia parte do seu cotidiano, com certeza aquilo você vai transferir algumas coisas num texto que você for fazer, numa opinião que você for dar. Né? Quer dizer, a parcialidade agora, desde cada texto, de cada um. Com certeza. Agora, e principalmente se ele for opinativo. Como é que tu vai fazer um texto opinativo e ser imparcial? Agora, a questão é você ser ético, você defende uma ideologia, você defende um candidato, você defende um conceito, mas você tem que ouvir, né, quem não concorda com você. Você tem que dar espaço para isso. Nós não somos o dono da verdade. Alguém vai discordar de você em algum momento, em algum ponto de vista, e você tem que estar aberto para isso. Não só como jornalista, mas como você como pai, você como esposo, você tem que ter esse diálogo saudável com as pessoas em que você não impõe a sua verdade. E ouvir, pelo menos, os lados envolvidos em uma situação é, pelo menos, dar espaço para todo mundo. Claro, né? claro. É você democratizar a informação, né? Desde o negro, o pobre, a mulher, o homem, o homossexual, todos têm que ter vozes. Presidente, a gente tem 3 minutinhos para encerrar, mas aí eu queria trazer para uma situação local também. A gente falou um pouco das dificuldades de exercer o jornalismo mundo afora, com essas mortes, inclusive. Aqui na Paraíba tem casos assim? Como é que os jornalistas devem se portar diante da classe, acontecendo essas coisas com a classe? A primeira coisa é a gente se unir, né? Porque a categoria unida, a gente ganha força para combater alguns tipos de abuso, né? Alguns tipos de intimidação, mas isso só com a categoria unida. Você não combate isso de forma individualmente, a não ser as ações que são impetradas contra você, aí você vai ter que arranjar um advogado e resolver essa questão de forma individual. Tem casos recentes aqui. Tem. Né? Aí a gente teve agora o assassinato de um radialista, Ivanildo Viana, teve um blogueiro que teve a casa alvejada, teve algumas rádios incendiadas no interior da Paraíba. E eu não sei, eu não posso ser irresponsável e dizer a você quais foram as motivações para esse tipo de violência, né? Mas seja quais forem, elas não justificam a violência, não justificam a morte de Ivanildo Viana, né, que era um radialista querido por todo mundo, não justifica essas ações que estão sendo feitas contra veículos de comunicação, contra a rádio, contra jornalistas, contra blogueiros. E a gente pede que tudo isso seja apurado, porque a impunidade é a porta aberta para o crime, a gente sabe disso, né? E se você vai cometendo crime, matando jornalistas, e isso fica por isso mesmo, então os justiceiros vão agir da forma mais natural possível, né? E com muito mais frequência. E essa união necessária da categoria aconteceria de que maneira, presidente? Independente de gostos políticos de cada um ou de sistemas de comunicação que cada um trabalhe, como é possível reunir de novo os jornalistas e todo mundo passar a pensar no coletivo? Olha, isso é uma iniciativa que ela parte do individual para o coletivo, como eu te falei, né? É você entender que quando você se fortalece coletivamente, você está garantindo os direitos, você está se blindando. Agora, você tem que ter essa consciência política, essa consciência social, né? E eu gostaria, eu vivo fazendo esse chamamento. Eu acho que eu bato tanto nessa tecla nas entrevistas que quem me assiste diz, essa mulher só fala isso, né? Porque é importante insistir. Agora vai dar consciência de cada um, né? Como é que você vai impor isso para as pessoas? Está dado o recado. Muito obrigado pela presença, satisfação mesmo recebê-la, poder entrevistá-la e portas sempre abertas aqui para a senhora. Eu que te agradeço por esse momento, por essa entrevista de poder falar essas coisas tão palpitantes
e por essa oportunidade, né, de dar o recado para a categoria. Muito obrigado mesmo. O Câmara Aberta de hoje termina aqui, mas pela internet estamos sempre em contato. Nossa fanpage é a facebook.com/TV Câmara JP. Lá é possível rever nossos programas, deixar sugestão de pauta, comentar. Passe por lá. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê. Tchau.